Bem-vindos então à segunda parte sobre as ANOVAs fatoriais mistas. Na primeira parte falei então sobre as ANOVAs fatoriais mistas de dois fatores, ou seja, um fator de medidas repetidas e um fator de amostras independentes. Então agora vamos continuar com os exemplos das ANOVAs fatoriais mistas com três fatores. E portanto, o modelo matemático de uma ANOVA fatorial mista com três fatores vai ser dada por este modelo. Temos aqui o fator A, o efeito do fator A, o efeito do fator B, o efeito do fator C, depois todas as suas interações de 2 a 2 e depois a sua interação de três fatores, e depois temos aqui a incorporação do sujeito, que é a característica principal de uma ANOVA de medidas repetidas. E quando eu estou aqui a incorporar o sujeito, vou ter que incorporar então todas as interações que existem dos fatores com o sujeito, e ficamos então assim com este modelo, com esta complexidade. Temos então aqui o fator A, o fator B, o fator C, temos aqui a interação e finalmente a última componente é o erro aleatório, que tem uma distribuição normal de média zero e variância sigma quadrado. No caso do sujeito também tem uma distribuição associada de média zero e sigma quadrado S, que representa então o valor da variância relativa ao sujeito. A nível das hipóteses, são muito idênticas às hipóteses parecidas com uma ANOVA de três fatores. Temos aqui o fator A, o fator B, o fator C. Depois temos a interação de A por B, a interação de A por C, a interação de B por C e finalmente a interação dos três fatores em simultâneo. Então vamos agora ver dois casos. Vamos então ver o caso em que nós temos dois fatores de amostras independentes e um fator de medidas repetidas, e o caso de um fator de amostras independentes e dois fatores de medidas repetidas. Portanto, no primeiro caso, nós vamos ter uma tabela deste género da ANOVA, em que, como não tinha dito na primeira parte do vídeo, nós temos duas fontes de erro. Temos a variação entre sujeitos, ou seja, o fator de amostras independentes, variação dentro de sujeitos, o fator de medidas repetidas. Então reparem que na variação entre sujeitos eu vou ter aqui o fator A, o fator B, a interação de A por B e depois o erro da interação do fator A, B e do sujeito. O que é que isto quer dizer então? Que, de facto, quando falamos de amostras independentes, como os indivíduos são diferentes em todas as combinações, então o erro que nós estamos aqui a calcular é comum quer ao fator A, quer ao fator B, quer à interação de A por B, peço desculpa, o fator A, fator B e da interação de A por B. A nível dos graus de liberdade, então temos A menos 1, portanto é o número de níveis do fator menos 1, B menos 1, a interação é o produto dos graus de liberdade anterior, aqui nada é novo, portanto isto é exatamente os graus de liberdade de uma ANOVA de duas amostras independentes, e depois finalmente temos aqui o erro, que é n-1 a multiplicar pelo número de níveis do A vezes o número de níveis do B. O valor do F0 é então o rácio da média dos quadrados do fator a dividir então pelo seu erro, e então temos aqui três possibilidades de calcular três Fs diferentes. No caso do fator de medidas repetidas, como nós vimos, numa ANOVA de dois fatores de medidas repetidas, sempre que um fator é medidas repetidas, tudo o que está relacionado com esse fator irá aparecer aqui nesta tabela. Portanto, a interação de A por C, B por C, A, B por C. Portanto, como está tudo ligado ao fator de medidas repetidas, neste caso então vai estar dentro do grupo, dentro desta categoria do fator de medidas repetidas. Este erro que está aqui corresponde apenas ao erro do fator C e com interação com os sujeitos. O que é que isto quer dizer então? Se nós tivéssemos aqui um segundo fator de medidas repetidas, teríamos agora ainda um terceiro erro, que era erro D asterisco C, S. E portanto seria então ainda a tabela seria um pouco maior, como vamos ver depois no caso 2. A nível dos graus de liberdade, é como se calculasse uma ANOVA de medidas repetidas, C-1, a interação é A-1, C-1, a interação do BC é o número de níveis menos 1, o produto deles, e finalmente a interação de ABC é A-1 vezes B-1 vezes C-1, tal e qual como se fosse numa ANOVA de medidas repetidas.
Mas reparem que os graus de liberdade do erro de medidas repetidas vai, como só depende do C, e já não depende de A nem de B, vai ser então n-1 vezes A, B, número de níveis do fator A, vezes o número de níveis do fator B, a multiplicar então pelo número de níveis do fator C menos 1. Como nós estamos a calcular uma nova, então eu vou calcular estes valores destes F0 todos, associados então à média dos quadrados do fator C a dividir pelo erro. Temos então aqui o primeiro, temos aqui um primeiro erro, isto é média dos quadrados de C, e portanto depois então aqui está correto, aqui também está bem, portanto que será sempre a divisão do valor da média dos quadrados do fator pelo seu erro. Ok? Portanto aqui há um pequeno errozito, aqui o valor devia ser média dos quadrados de C. Vamos já ver o primeiro exemplo. Num estudo usou um programa de contagem de HIV entre adolescentes, duas intervenções foram utilizadas. Um treino de comportamento, Behavior Skills Training, que consiste num programa de 8 semanas, e num treino de controle educacional, que só consistia num programa standard de 3 horas. Portanto, os indivíduos foram divididos nestes dois grupos, e para além disso, os sujeitos também foram categorizados consoante o seu sexo, ser masculino ou feminino. Temos aqui o segundo fator de amostras independentes, e temos um fator de medidas repetidas, que é que foram avaliados nos 4 momentos. No pré-teste, pós-teste, passado 6 meses, passado 12 meses. Portanto, aqui temos o nosso fator de medidas repetidas. A variável dependente era a frequência com que utilizavam o preservativo nas relações sexuais. Então eu vou definir que eu tenho dois fatores de amostras independentes, o tipo de abordagem, ou grupo, que tem dois níveis, Behavior Skills Training, e o Educational Control, que é o meu grupo de controle, e tenho a minha variável, o meu segundo fator sexo, que também só tem dois níveis. Tem um fator de medidas repetidas, que são então o fator momento, ou avaliação, como vocês quiserem chamar, e tem 4 momentos, pré-teste, pós-teste, passado 6 meses, passado 12 meses. Esta é uma boa ideia, esta variável de medidas repetidas, quando nós estamos a desenhar uma experiência, é uma boa ideia controlar antes da experiência, depois da experiência, e ter um ou dois momentos que são chamados de follow-up. Estes momentos de follow-up vão avaliar se o nosso efeito da experiência foi ou não foi duradouro. Isto é, se depois, no final da experiência, ao fim de algum tempo, se as pessoas retomaram aos velhos hábitos ou se ficaram com os novos hábitos apreendidos na nova formação. O único ponto negativo que eu acho deste exemplo, que é um exemplo de uma experiência real, é o facto do treino de comportamento ter 8 semanas e o treino de controle educacional só ter 3 horas. Portanto, parece-me aqui que há um certo enviesamento dos resultados para um determinado grupo. Depois vamos ver quais foram os resultados disso, se nós conseguimos ver isso ou não nos resultados. A variável dependente é a frequência com que utilizavam os preservativos nas sexuais. Representação esquemática, eu fiz esta abordagem, portanto não se esqueçam que o fator abordagem é de amostras independentes, o fator sexo é de amostras independentes e o fator momento é de medidas repetidas. Podia ter feito isto de outra forma, podia ter agrupado os fatores de amostras independentes todos nas linhas e ter deixado o fator de medidas repetidas nas colunas. Podia ter feito isso, porque se calhar teria sido uma abordagem também interessante. Neste caso não fiz. A vantagem disto é poder dizer que nem sempre o que estão nas colunas vai ser um fator de amostras, um fator de medidas repetidas, ok? Nem sempre o fator que está nas colunas será de medidas repetidas. Aqui, o guia 1 é para indicar que os sujeitos que estão no masculino no Behavior Skills são diferentes do que estão no feminino e também são diferentes naqueles que estão do grupo de controle. Portanto, aqui, de certa maneira, apesar de eu ter aqui um fator de medidas repetidas, porque estes G1 e G2 foram avaliados em todos os momentos de medidas repetidas, tal e qual como o G3 e o G4 foram avaliados em todos os momentos de medidas repetidas, mas, como são fatores de amostras independentes, acabam por ser sujeitos diferentes. Os sujeitos que estão no G1 são diferentes que estão no G2, que são diferentes que estão no G3,
que são diferentes que estão no G4. Não vamos perder muito tempo na caixa de bigodes, até porque esta caixa de bigodes não é fácil analisar esta caixa de bigodes. Provavelmente o R tem outras alternativas de fazer caixas de bigodes mais apelativas. Aqui está tudo um bocado misturado. E, portanto, aqui é muito difícil tentar perceber os resultados através daqui da caixa de bigodes. Portanto, não vou perder aqui muito tempo na caixa de bigodes, mas acho que o ideal aqui seria ter uma caixa de bigodes cluster para conseguir representar os três ao mesmo tempo. Ou então ter um gráfico de profile, mas o gráfico de profile também não consegue lidar muito bem com 3 fatores. A nível dos resultados da ANOVA, a linha do intercept não é lida, portanto a linha do intercept não é lida, e temos aqui o fator A, o fator B, o fator C, a interação de A por B, a interação de A por C, a interação de B por C e finalmente a interação dos 3 fatores em simultâneo. Aparentemente esta tabela que está aqui, ao início coloca-nos alguma dificuldade de leitura, mas vocês vão ver que esta tabela, de certa maneira, está bem definida no sentido que não era preciso ter uma tabela de uma ANOVA tão grande como eu apresentei nos slides anteriores, que é a tabela clássica que vem nos livros, e a implementação do erro o que fez foi juntar o erro, o fator de variação do erro à linha do fator. Dito isto, então eu sei que o fator A tem um F de 1,36 graus de verdade, portanto 1,36 graus de verdade. Este valor que está aqui é o sum of squares, portanto é a soma dos quadrados do fator, mas este sum of squares do denominador é a soma dos quadrados do erro. Vocês podem ver que o erro é comum ao fator A e ao fator B e também era comum à interação de A por B e portanto aparece aqui o 17.961 aparece aqui novamente repetido. E portanto, de certa maneira, o numerador corresponde ao fator, o denominador corresponde ao erro. E a partir disso, calculando então a média dos quadrados que não está nesta tabela, portanto a média dos quadrados não está nesta tabela, eu consigo avaliar que então, ao dividir este valor por 1 e ao dividir a soma dos quadrados dos denominadores por 36, então vou obter o valor do F, que é igual a 0.214. A nível dos resultados significativos, vejo que há um resultado significativo para o fator sexo. Não esquecer que eu tenho que chamar a atenção a esta parte muitas vezes, que o fator sexo só está a comparar a média da frequência dos homens e a média da frequência das mulheres e não está a considerar nenhum dos outros fatores. Portanto, ele não está a considerar se estava no grupo de controle ou estava no grupo experimental, ele não está a considerar se vocês estavam numa situação pré, pós, passado 6 meses, portanto, ele não está a fazer nada disso. Portanto, ele só está a avaliar simplesmente se a frequência dos homens era igual à frequência das mulheres, se a frequência média dos homens era igual à frequência das mulheres. Aqui vemos que outro resultado significativo que nós temos é o fator grupo versus tempo. Portanto, nós vemos que aqui, de facto, há alguma influência de estar no fator tratamento, ou no fator grupo, se estava no grupo de 8 semanas ou se estava no grupo apenas de 3 horas ao longo do tempo. Vemos que os resultados variam ao longo do tempo, depois vamos ver isso mais à frente, como é que nós podemos então avaliar essa parte. E nós não temos mais nenhum resultado significativo. Quer dizer, de certa maneira, que o valor que a experiência não consegue mostrar a evidência suficiente que o facto daquele tratamento, ou do facto daquele protocolo de 8 semanas, de ensino de 8 semanas, é melhor ou não do que simplesmente ter um protocolo só de 3 semanas, 3 horas. Quais são os pressupostos? Normalidade dos resíduos. Vemos que a distribuição normal multivariada falhou, que é o do skewness, portanto vemos aqui que a parte de skewness falhou e quando falha um destes blocos, então o resultado da distribuição multivariada, se tem ou não tem distribuição normal, falha. Portanto basta falhar um destes dois para ele falhar então aqui também na resposta. Quando vemos os resultados univariados, ou seja, por cada uma das variáveis, neste caso por cada uma das variáveis de medidas repetidas, porque é isso que ele está a avaliar, eu vejo que o valor da variável, só para o primeiro caso, que é o pré, que tinha distribuição normal, mas para os outros 4 momentos não tem distribuição normal. E, portanto, de certa maneira, eu posso dizer que
Eu posso utilizar o argumento que a ANOVA equilibrada é robusta para pequenos desvios, que pode acontecer no caso do Y2 e do Y3, mas no caso do Y4, então, vemos que o desvio já é bastante acentuado. E, portanto, aqui nós não podemos dizer que a normalidade dos resíduos esteja verificada. A nível do pressuposto da homogeneidade para os fatores de amostras independentes, o que ele vai testar é que para cada variável de medidas repetidas, o y1, y2, y3 e y4, se o valor da variância é idêntico ou não nos diferentes níveis dos fatores de amostras independentes. Vemos que rejeita H0 no primeiro caso, rejeita H0 no segundo caso, só não rejeita no caso 3 e no caso 4. Quer dizer então que o pressuposto da homogeneidade também não está verificado. Finalmente, a nível do pressuposto da esfericidade, vemos então que o teste de Mockley, portanto o valor do teste de Mockley, ele aparece primeiro 4 linhas. Porquê? Porque ele vai aplicar o teste de Mockley sempre que uma das componentes for de medidas repetidas. Portanto, vocês podem ver aqui que a componente avaliação ou momento aparece em todos eles e, portanto, nós temos 4 testes de Mockley que nós podemos verificar. Mas, como nós podemos ver aqui, os resultados são todos idênticos, porque são muito condicionados à influência do fator de medidas repetidas. E vemos então que o valor do p-value é 0.614, superior a 0,05, e portanto não se rejeita H0, quer dizer então que o teste da esfericidade foi validado. Se não tivesse sido validado, então podíamos ir aqui ao valor dos fatores de correção de Greenhouse-Geisser ou de Hugh-Felt, e podemos ver então que os valores são todos, superiores a 0,75, são todos superiores a 0,75 e portanto os valores não estão considerados naquela gama de valores que são superiores a 0,75. Os valores dele, neste caso o valor é 0,93, no caso de ser superior a um valor de 1,01, nós devemos arredondar este valor para 1. Este fator de correção não pode exceder o valor 1. Se exceder, então, nós devemos automaticamente corrigir para o valor 1. Aqui, então, entramos naquela segunda parte que eu tinha dito que era mais importante, que é fixar os níveis do fator de medidas repetidas. Isto é, para cada ponto de avaliação, eu vou ver o que é que acontece nos fatores de amostras independentes. Fixando um momento pré, eu consigo avaliar que há diferenças entre homens e mulheres, portanto estou a fixar só para o momento pré, há diferenças entre homens e mulheres, mas não há diferenças entre mais nenhuma dos outros fatores. Portanto, neste caso então, no valor pré, nós conseguimos avaliar que não há diferenças entre os dois grupos, o que é bom, porque quer dizer que os dois grupos estão, no ponto de partida, estão idênticos, mas há diferenças entre homens e mulheres, mas não há interação entre eles. Fazendo isto para o momento pós-teste, vejo então que já então no segundo momento os resultados já estão muito mais, não há diferenças significativas entre os dois grupos de teste, o que quer dizer então que a formação entre o pré e entre a formação entre o grupo de controle e o grupo experimental basicamente tem o mesmo resultado. Quer dizer então que não se consegue ver aqui um efeito muito importante no fator grupo, no fator grupo. Vejo que no fator sexo também não há diferenças entre eles, quer dizer que a formação, quer a formação de 8 semanas, quer a formação de 3 horas, equilibrou os resultados, e principalmente não há interação entre o fator grupo e o fator sexo, o que quer dizer então que as respostas dos dois grupos foram muito idênticas, quer no grupo de controle, quer naquele grupo de 8 semanas. Portanto, aqui temos uma forte evidência, ou uma certa evidência, que provavelmente a experiência não teve um grande efeito.
Podia-se fazer isso para 6 meses e para 12 meses, mas eu optei por mostrar então agora o que é que acontecia se fixarmos os níveis de um fator de amostras independentes. Se eu fixar aqui o grupo, daquele grupo que esteve então em 8 semanas de treino, então os resultados foram os seguintes. Portanto, aqui, portanto, eu estou a mostrar aqui o resultado. Não se esqueçam que o fator momento é um fator de medidas repetidas, quer dizer então que este aqui, a interação, também iria ser uma das componentes de medidas repetidas. Vejo que para o grupo que esteve no grupo experimental, que há diferenças entre ser homem ou ser mulher, não há diferenças entre os momentos da avaliação, o que é claro, então aqui ainda torna-se mais visível aquilo que eu tinha dito anteriormente, porque parece não haver um efeito do tratamento. Portanto, aqui, entre o antes e o depois, passado 6 meses e 12 meses, vê-se que os resultados não são diferentes do ponto de vista estatístico e que também não há interação, quer dizer então que aquilo que nós estamos a ver vê-se quer nos homens, quer nas mulheres. Quando se fixa o grupo de controle, vemos aqui alguns resultados significativos, vemos que não há diferenças entre homens e mulheres, portanto continuamos a ver esta diferença, que não há diferença entre homens e mulheres, mas que nota-se claramente que há diferenças nos momentos da avaliação, que é um resultado um pouco surpreendente, tendo em conta que eles tinham apenas um bloco de 3 horas, o que quer dizer que provavelmente aquele bloco de 3 horas foi suficiente para mudar a opinião, foi suficiente para mudar os hábitos que eles tinham. E vê-se que existe interação entre o sexo e o momento, que quer dizer, embora muito borderline, é verdade, embora muito próximo do valor de alfa, quer dizer que os homens e as mulheres levaram o resultado dessa formação de 3 horas foi interpretado de maneira diferente, caso fosse homem ou mulher. Em vez do fator grupo, ainda podíamos ter feito esta análise para o fator sexo. E, portanto, esta é uma análise bastante complexa que parece muito interessante de se fazer quando se tem problemas deste género. A nível de comparações múltiplas ou de contrastes e da nova não paramétrica, aquilo que nós vimos numa nova fatorial mista de 2 fatores, reproduz diretamente aqui também. Portanto, não há nada de grande, não há nada de novo aqui. A única coisa que nós temos de ter atenção aqui, novamente, é que os vetores vão tendo cada vez dimensões maiores e é muito fácil enganarem-se na coordenada do vetor. Utilizem a função ls-means para fazer isso e eu penso que agora vou apresentar o resultado da nova não paramétrica. Muito importante verificar sempre os graus de liberdade e verifico que os graus de liberdade batem certo com os resultados das ANOVAs que eu tinha apresentado e vejo que basicamente ele detecta resultados ligeiramente diferentes. Vemos que detecta resultados ligeiramente diferentes que no anterior, já detectava que havia influência do fator sexo, que já tínhamos visto que também tínhamos. Havia uma influência entre a condição e o tempo, portanto a interação entre o grupo e o tempo, que nós também tínhamos visto isso, eu penso que nós tínhamos visto isso no resultado da ANOVA, só para não voltar agora para trás, mas penso que este resultado é novo. Portanto, a interação entre o sexo e o tempo é um resultado que nós não tínhamos aparecido, não nos tinha aparecido na nova paramétrica. Isso quer dizer então que nós também tínhamos tido dificuldades na avaliação dos pressupostos da nova paramétrica e, portanto, provavelmente estes resultados da nova não paramétrica irão corresponder aos resultados mais próximos daquilo que obteve-se mesmo na experiência. O valor do R quadrado foi de 0.168 para o fator sexo, 0.153 para a interação condição-tempo e 0.085 para a interação sexo-tempo. Reparem que estes valores são muito pequeninos. Em experiências em que tem um índice mais social ou tem uma componente mais social, há muito mais variabilidade, é muito mais difícil as ANOVAs conseguirem ter R's quadrados com valores grandes. E de certa maneira, eu disse aqui que confirma os resultados obtidos na ANOVA, eu penso que só não confirma um destes resultados que está aqui,
mas que globalmente segue o padrão do resultado da nova paramétrica, mas tendo em conta que a nova paramétrica não foi totalmente validada, então podemos utilizar o resultado da nova não paramétrica. Vamos então agora ver o caso 2, em que nós temos um fator de amostras independentes e dois fatores de medidas repetidas. Reparem que a tabela parece ser mais difícil da sua análise, mas não é. Temos então perceber que numa nova fatorial mista temos duas fontes de erro. Temos a fonte de erro entre sujeitos, ou seja, de amostras independentes, constituída pelo fator e pelo seu erro, portanto, o seu erro que está associado ao sujeito. Portanto, vemos aqui que é exatamente igual aos cálculos dos graus de liberdade que nós tínhamos visto numa nova, quer de amostras independentes, quer numa nova mista de um fator, portanto é exatamente o mesmo tipo de raciocínio, é o número de níveis menos 1, e aqui vai ser o número de sujeitos menos 1 a multiplicar pelo número de níveis do fator A. Depois temos aqui, dentro do sujeito, temos o fator B, e se temos o fator B, temos uma fonte de erro associada ao fator B. Temos uma fonte de erro associada ao fator C, que está aqui, que é o erro C, a interação de C pelo sujeito. E, finalmente, como, e isto aqui é a parte nova deste problema, como isso acontecia, já fazendo aqui um parênteses, numa nova de dois fatores de medidas repetidas, como a interação de B por C também é totalmente de medidas repetidas, porque o fator B e o fator C são ambos de medidas repetidas, então a própria interação também vai ter um fator de erro. Então o que nós estamos aqui a ver é que nós teríamos aqui quatro fatores, quatro fontes de variabilidade de erros que estão aqui associadas. Uma associada ao fator de amostras independentes e três associadas ao fator de medidas repetidas, aos fatores de medidas repetidas. Ao fator B, fonte de erro, fator C, fonte de erro, interação de B por C e teria então também uma fonte de erro associada. Os graus de liberdade calculam-se sempre da mesma maneira, portanto B menos 1, quando eu faço a interação do fator de medidas repetidas com o fator de amostras independentes, eu multiplico então por A menos 1. A interação, reparem que a interação, não é interação, peço desculpa, que o erro não entra o fator A, e como não entra o fator A, eu multiplico pelo número de níveis do fator A, ok? Multiplico pelo número de níveis do fator A. E portanto vai ser N menos 1 vezes o número de níveis do fator A vezes B menos 1, que é então o número de níveis do fator B menos 1. A mesma coisa acontece para o fator C, e para a interação é sempre o produto. A interação é sempre um produto de graus de liberdade, B menos 1, C menos 1. Aqui eu tenho a interação do fator A, se junta à interação dos outros dois fatores, portanto vai ser A menos 1, B menos 1, C menos 1. E finalmente agora aqui o erro da interação, não aparece aqui o fator A porque é um fator de amostras independentes, aparece aqui multiplicado então por A em vez de ser por A menos 1, e portanto então temos aqui os graus de liberdade associados a cada um destes componentes. Como eu disse, o fato da interação de B por C são ambos de medidas repetidas e portanto também vai aparecer o fonte de erro associado. Vamos fazer aqui um exemplo de uma investigação sobre a tentativa de parar com o hábito do tabaco, a cessação tabágica. Um investigador decidiu testar 3 processos para determinar a vontade tabágica, para as pessoas perderem a vontade de fumar. Método A, método B, método C. 5 participantes foram escolhidos para cada uma das técnicas e foi pedido para pontuarem numa escala de 1 a 10 qual era a sua vontade de fumar em 2 momentos, em 2 diferentes ambientes, em casa e no trabalho, e em 2 momentos de tratamento, antes e depois do tratamento. Portanto, eu quero saber qual era a pontuação que eles davam no ambiente de casa antes e depois de tratamento, no ambiente de trabalho antes e depois de tratamento. Reparem então aqui quais são os nossos fatores de medidas repetidas e quais são os fatores de amostras independentes. O fator da amostra independente é o método ou a abordagem, método A, método B, método C. Tenho 2 fatores de medidas repetidas, o fator ambiente, casa e trabalho, e o fator tratamento, antes e depois. Todos os sujeitos foram avaliados em casa, todos os sujeitos foram avaliados no trabalho,
todos os sujeitos foram avaliados no antes do tratamento, todos os sujeitos foram avaliados no depois do tratamento. E, portanto, tenho uma ANOVA de 3 fatores, em que tenho, então, as pontuações obtidas sobre a necessidade que tinham de fumar. Aqui a representação esquemática, voltei um bocadinho ao método que eu, de certa maneira, gosto mais, que é ter o fator de amostras independentes nas linhas e ter os fatores de medidas repetidas nas colunas. Aqui nota-se bem que o G1, quer dizer que são os mesmos sujeitos que foram avaliados em casa, no trabalho, no pré, também são os mesmos sujeitos que são avaliados no pós-tratamento G1. Portanto, ao fazer estes esquemas, podem nos ajudar a perceber que são os mesmos sujeitos a serem avaliados em todas estas condições e, portanto, teríamos aqui uma ANOVA de 2 fatores de amostras independentes, de medidas repetidas, contra um fator de amostras independentes, que é o método que se tinha utilizado. Portanto, isto ficou repetido. A nível de uma ANOVA, novamente o R é muito inteligente a fazer isto, porque consegue fazer isto de uma forma bastante compacta e quando a gente consegue já ter alguma experiência a analisar estes resultados, é que nós conseguimos apreciar de facto que esta maneira de apresentar a ANOVA é uma maneira muito interessante, porque é uma maneira muito condensada de apresentar resultados. Não se esqueçam que o numerador representa o fator, o denominador representa o erro. Portanto, aqui são os graus de liberdade associados ao fator, os graus de liberdade associados ao erro, que neste caso é o fator de amostras independentes. E vemos então que não há diferenças entre os métodos. Portanto, então, o método A, o método B, o método C, não há grandes diferenças entre eles. Mas já conseguimos ver que há diferenças entre o ambiente, ou seja, estar em casa ou estar no trabalho. Conseguimos ver que há diferenças entre o tratamento, entre o antes e o depois do tratamento. Aqui falta uma caixa de bigodes para tentar ilustrar estes resultados, que eu não pus aqui, porque iria ter uma caixa de bigodes muito idêntica àquela que nós tínhamos tido anteriormente. Vejo que não há interação entre o grupo e o ambiente, mas vejo que depois há interação nos restantes e principalmente existe interação na interação dos 3 fatores. Portanto, a interação dos 3 fatores quer dizer então que dependendo do tipo de método, dependendo do tipo de ambiente, dependendo do tipo de tratamento, se era antes ou depois, nós iríamos ter um resultado estatisticamente significativo. Quer dizer então que de facto este resultado, nós temos aqui muito sumo para poder tirar de resultados. Normalidade dos resíduos, vemos que o pós-skewness, que é o grau de assimetria, cortosis, que é o grau de achatamento, que são os 2 parâmetros que são muito ligados com a distribuição normal. Quando o teste de Mardia, quando dá um teste de resultado positivo, quer dizer que não rejeita H0, depois o teste da distribuição normal multivariada também fica positivo. Quando se avalia os indivíduos, os grupos caso a caso, vemos aqui então que nós temos aqui, não é possível distinguir o pré e o pós, porque eu tenho aqui, essencialmente eu tenho 2 níveis, 2 níveis para o fator B de medidas repetidas, 2 níveis para o fator C de medidas repetidas, ou seja, eu tenho, em termos de combinação, eu tenho 4 e não consigo distinguir, não consigo separar estes valores. Verifico então que tenho distribuição normal nestes resultados que estão aqui e, portanto, a normalidade dos resíduos foi verificada. Só de salientar que estes resultados saem os 2 em conjunto, portanto, no R não é preciso fazer nada, que eles automaticamente saem os 2 ao mesmo tempo. Tenho o fator da homogeneidade. Novamente, eu vou fazer isto para cada uma das combinações do fator de medidas repetidas e, portanto, eu verifico que para cada um destes casos não há nenhum problema. O resultado da homogeneidade foi verificado. Este era o mesmo resultado que nós iríamos obter se utilizássemos o SPSS. A esfericidade aqui, neste caso, como cada fator de medidas repetidas só tem 2 níveis, automaticamente o teste de Moxley é verificado. A sua interação também só vai ter então também 2 níveis.
E, portanto, então, de certa maneira, o R não vai produzir resultados para o teste do Mosley, nem nem sequer para os fatores de correção, porque automaticamente pressupõe-se que estavam validados. Na análise dos efeitos simples, para um fator de medidas repetidas, podia ser feita fixando os níveis deste fator um a um. No entanto, por opção minha, eu agrupei por casa, por trabalho, por pré-tratamento e por pós-tratamento. Ou seja, utilizei uma combinação diferente da original, que juntava o pré e o pós, o pré-casa, pré-trabalho e depois pós-casa, pós-trabalho. Portanto, de certa maneira, o R permite-nos alguma liberdade de fazer isto, ao contrário de outro software, por exemplo, o SPSS, não sei se conseguia fazer isto ou não. Aqui o que fazia sentido era fixar cada um dos níveis, então verificar o que é que acontecia nos outros. E, portanto, fixando a casa, pré-casa e pós-casa, portanto, neste caso não era o resultado que nós tínhamos, o resultado da nova fica só com o fator grupo. Aliás, estou olhando para aqui, fazia mais sentido. Pois, o que eu estava a dizer é que fazia mais sentido fazer isto, mas não é possível, por cada maneira, era isso que eu estava agora aqui a lembrar. Como os dados estão misturados nos dois casos, não é possível tentar separar só o home do work, do pré, do pós, e portanto eu não consigo fazer isso com o R. Então o que eu fiz foi, se fixar em casa, eu sei que eu tenho aqui dois níveis, tenho o pré-casa e o pós-casa, sempre associado aos resultados. E portanto eu vejo que não há diferenças entre as técnicas, aquelas três técnicas produzem o mesmo resultado. No caso do trabalho, vejo que pré-work e pós-work, eu vejo então que o resultado das diferentes técnicas é significativo, quer dizer que existe pelo menos uma das técnicas que é diferente dos restantes. Quando eu faço agora para o momento pré, ele troca-me o fator, portanto um fator fica então pré-casa, pré-work, portanto o fator pré fica fixo e o outro é que fica a variar. E, portanto, eu vejo que não há diferenças entre grupos. Portanto, no pré, quer dizer então que, independentemente do tipo de método que nós estaríamos a utilizar, que os resultados não são significativos, quer dizer, que é o valor da baseline, entre aspas, porque eu estou a avaliar o pré do tratamento, e não fiz para o pós, mas podia ser feito de uma forma idêntica. Fixando os níveis do fator de amostras independentes, que é um resultado que provavelmente o investigador estaria muito interessado. Isto é, fixando a técnica A, ou método A, quais foram os resultados obtidos? Então vejo que, fixando o método A, eu vi que tinha resultados significativos para o ambiente, de casa ou trabalho, para o tipo de tratamento, pré e pós, e para a interação ambiente-tratamento. Portanto, o resultado, fixando o método A, eu tenho resultados que vão variando consoante o tipo de ambiente, consoante o tipo de tratamento, e a própria interação destes dois também é significativa, o que mostra então que, dependendo, que os nossos resultados estão muito dependentes de se é casa pós, casa pré, ou então trabalho pré, trabalho pós. Portanto, quer dizer que os nossos resultados estão muito associados a estas combinações, o que não é muito bom, porque quer dizer que este método não é assim muito eficaz a controlar a vontade de fumar. Para o método B, os resultados também são todos significativos, apesar de serem menos significativos que os anteriores, o que quer dizer que o método B provavelmente consegue controlar um pouco melhor a vontade de fumar. Não fiz para o método C, devia ter feito, mas então não o fiz por falta de já aqui de espaço nos slides. Finalmente, os resultados da ANOVA não paramétrica confirmam os resultados da ANOVA paramétrica, o que é sempre bom, ter sempre uma segunda análise auxiliar, apesar de depois no artigo ou no relatório apenas se incorporar apenas um deles.
E pronto, assim termina os resultados das ANOVAs fatoriais mistas. Não confundir com modelos mistos. Aqui nós estamos sempre a falar os fatores, com exceção do sujeito, são fatores fixos. O sujeito pode ser ou não ser um fator aleatório. Se for um fator aleatório, já estamos a entrar propriamente nos modelos mistos, já estamos a entrar, de certa maneira, a primeira abordagem aos modelos mistos é considerando sempre o sujeito sendo tendo uma distribuição associada ao sujeito. Neste caso, os fatores eram todos considerados fixos, e que portanto, essa era uma abordagem um pouco mais clássica, e portanto chama-se isto ANOVAs fatoriais mistas. Muitas vezes também aparece com o nome ANOVAs mistas. Quando falamos de modelos mistos, nós já não falamos de ANOVAs. Quer dizer, já não utilizamos o termo ANOVAs como aparece aqui na parte mais clássica. Já chamamos mesmo modelos mistos. Mas muitas vezes também aparece, é verdade que aparece ANOVA de modelos mistos. Portanto, aparece muitas vezes a palavra ANOVA. Sim, portanto, de facto, não podemos só. Estou-me a lembrar, em alguns casos, em que isso acontece. Portanto, é que eu chamei a atenção, eu faço uma distinção entre ANOVAs fatoriais mistas de modelos mistos. Modelos mistos é quando tenho propriamente, quero lidar mesmo com fatores fixos e fatores aleatórios simultaneamente, que não é só o sujeito vai ser também uma grande parte disso, mas a própria metodologia, a própria maneira de calcular a ANOVA já não vai ser com os métodos que nós estamos aqui a utilizar, que os métodos implícitos que estão aqui são métodos dos mínimos quadrados, já não vão ser este tipo de métodos que vamos utilizar, já vai ser métodos um pouco mais baseados no máximo nos métodos de máxima verossimilhança ou nos métodos de máxima verossimilhança restrita. São esses dois métodos que nós vamos depois falar em modelos mistos. Portanto, ficam aqui as ANOVAs fatoriais como exemplos de desenhos que são muito aplicados na prática, porque conseguimos ter, de certa maneira, no fator de medidas repetidas, se nós quisermos, conseguimos ter sempre um modelo longitudinal ao longo do tempo. E, portanto, as próximas aulas vão falar da continuação disto, que serão os modelos mistos, mas antes disso irei falar do cálculo da potência de um teste e do cálculo da dimensão da amostra para estes desenhos um pouco mais clássicos. Ok? Obrigado por terem assistido. Fiquem bem.